Ó, vamos reagir aqui. Leonardo da Vinci, o homem que inventou o futuro, moleque. Leonardo da Vinci, o básico que eu sei... Da Vinci não, é Da Vinci, né? Falam 20, Vinci. Enfim, Vinci, foi o que inventou esse quadrinho aqui, ó. Bem famoso, inclusive. Inclusive, ressaltar, esse terno dele é muito bonito, hein? Inclusive, como eu ia falando, eu não conheço nada da vida dele, nada da vida íntima, da onde ele veio, da onde ele surgiu, enfim. Ó, meu olhar é bem afiado. Esse terno é de camurça. E é caro. Do nada, velho. Não, Vai, eu tô com o vamos. olhar Imagine afiado, que velho. você é um político muito poderoso que manda em uma cidade inteira. Político. Aí um belo dia você recebe uma carta de um rapaz implorando por emprego. Nessa carta, o sujeito fala que sabe projetar pontes, canais, edifícios e até mesmo canhões e veículos blindados. Ô, louco! Oxi. Imagina um cara ter toda essa capacidade Lá intelectual. no final da carta, ele ainda diz: "Ah, eu também sei pintar. Consigo pintar praticamente qualquer coisa." Gênio. Espera aí, será que alguém sabe fazer tudo isso? Bem, esse rapaz que escreveu a carta sabia. Mano, o cara não só pintava. O interessante é que ele falou assim: eu sei fazer isso, 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 isso e isso. Ah, eu também sei pintar. É. Tá ligado? E, tipo assim, pra mim, ele só pintou a Mona Lisa e ficou famoso. Sim. Inclusive, eu achava que foi a única obra dele que virou algo histórico no mundo, né? Que meio que ficou no museu, assim, ficou famoso. Mas acho que tem muitas coisas além disso, né? Sim, Pelo exatamente. que falou aí, construir edifício, canhões, mano, Mas what the será fuck? que o construir dele é desenhar as proporções certinhas de cada coisa pra poder fazer? Só que ele sabia, aí já é engenharia, né? É, então. Top. Ele Aparentemente foi tem a ver com engenheiro, engenharia. inventor, arquiteto, produtor teatral e também foi cientista, estudando anatomia, geologia, botânica e tudo que você puder imaginar. Poxa! Quando eu Caraca. crescer, eu quero Disse- ser igual a ele. Também sabia pintar, olha só. Você conhece esses quadros, Ah, né? não. Ah, Foi nem ele. fudendo. Bem, o gênio que existe A da por mesa trás de dele. Jesus. Um rapaz Sim. que atendia pelo nome de Leonardo A ceia. da Vinci. Da Vinci. A ceia, a Santa Ceia, ele que desenhou. E neste vídeo você vai descobrir por que esses quadros são geniais, mas também vai conhecer os projetos científicos do Leonardo da Vinci, desde as investigações que ele fez sobre o corpo humano até as armas fantásticas que ele criou. Caraca. Isso, claro, sem falar na vida pessoal dele, que é cheia de viagens, aventuras e até mesmo Caralho. brigas históricas com outro artista muito famoso. Será que vocês conseguem adivinhar quem seria o grande... Van Gogh. Não sei, eu só tô falando, né? Porque outro artista grande e famoso, eu conheço Van Gogh e Picasso. É os top 3, assim, que eu conheço, os mais populares de bagulho de Eu não artes. conheço mais outros, É não. Van Gogh, Picasso e o Da Vinci. É um bagulho que eu ia falar. Mano, eu tava pensando aqui. Esses caras é tudo antigo, né, mano? Você vê hoje, na geração de hoje, não tem uns gênios a essa altura. Desconheço se tem. Um gênio a essa altura, que a gente viu o Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, teve o... A gente não reagiu ainda, mas teve o bigodinho lá, que tem o cabelo espetadinho, o Albert Einstein. Cara... Cabelo espetadinho, isso daí é Rick Mori, menino. Mas o Rick Mori é inspirado no Albert Sim, Einstein. mas ele não tem cabelo espetado. Mas pra mim ele tem. Pra mim ele tem por causa que eu vi no Rick and Morty. Então, mano, hoje em dia, na geração de hoje tem o quê? Manuel Gomes, pô. Tem o Manuel Gomes, tem a MC Pipoquinha, Tiringa, Tiringa, Felipe Neto. Lucas Neto. Mano, essa geração é uma piada. Menos o Tiringa. O Tiringa é uma rival lenda. do Leonardo? Então O Tiringa é uma assista lenda. esse vídeo até o final porque, confia em mim, a história do Leonardo da Vinci é fascinante do começo ao fim. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Na Meu verdade, nome na é nossa Felipe geração, Castanhari tem o Elon e eu Musk. estou aqui nesse novo cenário fantástico para contar a história de Leonardo da Vinci, uma história que vocês pedem aqui no canal faz muito tempo. Mas agora vamos para o nosso vídeo. Ó, pega a transição. Cara, a edição desse cara é coisa Personalidade. de outro mundo, mano. Olha que lindo. É uma produção incrível, velho.
Você consegue acreditar que na época em que os europeus estavam começando paga o pau pra a esse colocar cenário, hein? os pés na América, uma pessoa já estava imaginando como seriam os futuros tanques de guerra ou as cidades modernas? Olha. O povo já pensa em guerra, né? Antes de Essa surgir pessoa os bagulhos. também gastava boa parte do seu tempo imaginando como os músculos do nosso corpo funcionam. Nossa, mano. Que louco, hein? Sim, esse era Leonardo da Vinci, um dos maiores pintores que já viveu e também um dos cientistas e inventores mais importantes da história. Caraca. E como vocês vão ver aqui, tudo isso se misturava de forma harmônica em sua cabeça. A ciência ajudava a deixar seus quadros perfeitos e a arte transformava seus estudos científicos em trabalhos belíssimos. Essa capacidade do Leonardo da Vinci de pensar sobre tudo ao mesmo tempo é justamente o grande desafio na hora de contar a história dele. Ó como ele era. Muitos quadros e estudos do Leonardo demoraram anos para serem produzidos. E enquanto isso, ele ia tocando outros projetos. Ou seja, tudo ia se misturando. E justamente por isso, eu me arrisco a dizer que esse é um dos vídeos mais ricos que já fizemos aqui no canal. Ô, louco. A gente vai Que da passar hora. por história, por ciência, engenharia e por arte. Pô, mas isso não vai virar uma bagunça? Não! Porque na vida do Leonardo, tudo isso se encaixa perfeitamente o tempo todo. E sabe o que é mais curioso? É saber que toda essa história começa com um garoto que sequer foi pra escola. Nem fudendo. Não. Não, você tá de brincadeira comigo. Tá de sacanagem. Nossa história começa no pequeno vilarejo italiano de Anciano. Foi neste lugar, que fica na província de Florença e hoje tem 15 mil habitantes, que no dia 15 de abril de 1452 nasceu um menino chamado Nossa, mano. Leonardo da Vinci. 1400 Nossa. e pouco. Muito... Escola é pros E algo fracos. muito Muito importante sobre o Leonardo é que seus pais nunca foram casados. Ele foi fruto de um namorico, então era Ô, um louco. filho ilegítimo de seu pai. Inclusive, ele nem sobrenome tinha. Prodígio, hein? Um namorico Da que Vinci, deu do nome um dele, prodígio. é só uma referência ao município de Vinci, que era a cidade do pai. Ah, E isso afetou até mesmo sua educação. O pai do Leonardo era tabelião, né, que era tipo um funcionário de cartório. Mas como o Leonardo não era um filho legítimo, não foi obrigado a seguir a profissão do pai. Com isso, ele acabou nem mesmo frequentando a escola. Aprendeu a ler, escrever, um pouquinho de matemática e só. Só. Mas como esse garoto se transformou em um gênio da arte e da ciência? Bem, a resposta está em duas palavras. A primeira é curiosidade. Leonardo era daquelas pessoas que passava o tempo inteiro criando perguntas dentro da segunda é sua cabeça. autodidata, né? Aí, quando ele encontrava a Ou resposta, não? inventava perguntas novas. Ele não queria saber só como as coisas funcionavam, e sim por que elas funcionavam daquele jeito. E a segunda palavra é observação. Ele ficava o tempo todo analisando como os pássaros batem as asas ou como o rosto de uma pessoa se move de acordo com a emoção que ela sente. Caramba! A Da ler hora. sus When we read his writing and study his drawings, uno se da something begins to become clear. que para Leonardo believed that in order to see, it is not enough just to look. Basta You sentir must também. touch. Ó, Ah, que da hora, velho. O passatempo preferido dele era passear pela região onde morava. Aliás, um desses rolês rendeu uma história muito legal. Num dia que o Leonardo descobriu uma caverna perto da sua casa. ô louco. Aí ele decidiu explorar a caverna e sabe o que ele encontrou lá dentro? Acredite se quiser. Ele encontrou o fóssil de uma baleia. Ô, louco. Muita gente acha que isso é uma fantasia que o Leonardo criou, mas em defesa do Leonardo vale dizer que outros fósseis de baleia foram encontrados na região onde ele morava. Pronto. Então a história não é tão absurda quanto Então parece. é verdade, pô. Óbvio. Enfim, essa vida de passeios durou até ele ter 12 anos.
Aí seu pai decidiu que era hora do filho escolher uma profissão e levou o Leonardo para Florença, a grande cidade da região. Itália. Vamos falar agora de Idade Média. Para quem não se lembra, ela começou no ano 476 com a queda do Império Romano e terminou com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. Eu não manjo nada desses bagulhos. Então, na época do Leonardo, a Idade Média tinha acabado de terminar. Mas isso não significa que a Europa não era mais um mundo medieval. Os reis, os proprietários de terra e a igreja ainda falavam o que as pessoas precisavam ser, pensar e fazer. Ou seja, a vida ainda era muito parecida com as dos séculos anteriores. Medieval art was basically religious art. That's in part evidenced by the fact that we only know the names of a handful of the artists. Although it was customary to sign individual works, we often speak of the master of such and such, whose name we don't even know. Mas em Florença as coisas eram diferentes. Se você jogou a saga do Ezio no Assassin's Creed, sabe do que eu tô falando, não é verdade? Aliás, muita gente que apareceu nesses jogos vai dar as caras por aqui hoje. Caraca, Assassin's Creed é cultura. Olha só. Florença era muito rica por causa do comércio de tecidos. E esses comerciantes, todos muito bem-sucedidos, valorizavam bastante arte e inovações tecnológicas. Pô, lugar O perfeito pra ele. resultado é que a cidade era repleta de artistas e pensadores. Pronto. Por cima de tudo isso estavam os Médici, uma das dinastias políticas mais poderosas da época. E foi sob o comando dessa família que Florença entrou para a história como um dos pontos cardeais do Renascimento. Um movimento cultural que surgiu na Itália e, aos poucos, foi varrendo o continente europeu. É o Guilherme Briggs? Parece, né? O Renascimento criou uma nova forma de pensar em diversos aspectos, incluindo a arte. Da Os hora. artistas renascentistas adoravam o conhecimento e as Caraca. ideias gregas e romanas da antiguidade, que tinham sido deixadas de lado na Idade Média. Então, eles misturavam essas estéticas clássicas com técnicas novas de pintura e arquitetura, Ô, louco. o que mudou completamente a arte Olha europeia. que louco isso. Foda, hein? Uhum. In the Renaissance, we see the creators of works being named. Art became free from religious motifs and turned towards everyday life. It also described that everyday life more accurately. A arte renascentista é repleta de obras-primas que são muito influentes até hoje. E é impossível falar dessa arte sem mencionar o Leonardo, que é um dos maiores nomes do período, junto com o Michelangelo, Donatello e Rafael. Michelangelo. Oxi! Tartarugas Ninja? Sim, nossas queridas tartarugas ninjas. Acho que todo mundo aqui sabia que as tartarugas ninjas, né, tem nome de pintores renascentistas. Eu não Eu sabia. não sabia, não. Agora, Caraca, que da hora, cadê mano. o mestre Splinter? Onde ele entra nessa história? Bom, o Leonardo realmente teve um mestre, mas ele não era um rato, e sim um artista chamado Andrea del Verrocchio, que era dono de um dos ateliês mais famosos de Florença. Na verdade, ele ter um ateliê era perfeito para o Leonardo, que desde criança mostrava talento para as artes plásticas. Naquela época, se um jovem tivesse 12 ou 14 anos e se tivesse interesse em se tornar um artista, então ele iria frequentar uma academia de arte. O que fazia era entrar no estúdio ou na oficina eu de um super pintor ia, já hein, véi? apadrinhado ou de um escultor de ouro e prata e se tornava um aprendiz. Da hora. Acho que deve ser a melhor Aliás, escola. tem uma história famosa e bem legal sobre o começo da carreira artística do Leonardo. Um belo dia, seu pai encontrou um amigo que deu um escudo de madeira pra ele. Olha, aquele seu filho, Leonardo, né? Ele não curte pintar? Pede pra ele dar um tapa aqui nesse escudo pra mim. Tá todo velho aqui, vai. O Leonardo pegou o escudo, suas tintas e pincéis e pintou um bicho medonho, que era tipo um dragão ou uma serpente cuspindo fogo. E para deixar a obra ainda mais realista,
decorou o escudo com pedaços de insetos e morcegos mortos. Que louco. O negócio até fedia por causa disso. Caraca, O velho. escudo ficou tão assustador que o pai do Leonardo, chamado Piero, tomou um susto quando viu o que o filho tinha feito. Mas quando ele ficou mais calmo, ele percebeu que a pintura do filho era boa, quer dizer, muito boa. Aliás, era tão boa que o Piero desencanou de devolver o escudo pro amigo. Ele comprou outro escudo para esse cara e vendeu o que o Leonardo tinha pintado para uns comerciantes da cidade. E esses caras depois venderam o escudo para um nobre de Milão por uma fortuna. Caraca, mané. Ficou milionário. Agora, lembra que eu disse que o Leonardo estava na idade de trabalhar? Seu pai, o Piero, sabia que o menino tinha talento para pintura e escultura, então levou o filho até o ateliê do Verrocchio, que era conhecido dele. E o Verrocchio ficou tão impressionado com os desenhos do Leonardo que pegou o moleque como aprendiz na mesma hora. E o período que o Leonardo passou no ateliê do Verrocchio foi fundamental para sua vida, porque foi lá que ele aprendeu técnicas de pintura que usaria em muitos dos seus quadros. Esse moleque já era bom, sem saber as técnicas, né? Imagina depois de aprender. Ele tinha as próprias técnicas dele, né? Da cabeça dele. As we will see, would become etched in the young man's memory, and their influence would eventually emerge in his future paintings. E também foi ali que ele começou a ter contato com vários campos técnicos e científicos, como mecânica e engenharia. E tudo era sempre ligado à arte. Um dia, por exemplo, o Verrocchio recebeu a encomenda de criar uma Olha que da hora a animação. Mas, ao invés de usar imagens religiosas, como era costume na época, resolveu decorá-la com desenhos de formas geométricas, como retângulos e círculos. Picasso. Ao ver este trabalho, o Leonardo se apaixonou por geometria. Eu acho que um que é bem Outro popular pela trabalho geometria. que marcou o aprendizado do Picasso. Leonardo foi a construção da esfera que está até hoje na cúpula da Catedral de Florença. Esse foi um dos primeiros contatos do Leonardo com a mecânica, já que ele foi quem desenhou vários mecanismos que o Verrocchio usou para executar o projeto. Uma coisa importante, essa esfera era revestida por placas de cobre. Mas isso aconteceu no século XV, muito antes das máquinas de solda serem inventadas. Ô, louco! Como colar essas placas de metal? A solução foi criar espelhos esféricos que refletiam a luz do sol, concentrando o calor no ponto onde o cobre seria soldado. Ô, louco! Ao mexer com esses espelhos, Leonardo nunca mais parou de pensar nesse assunto. Durante toda a sua vida, deixou mais de 200 desenhos mostrando de que forma a luz poderia ser refletida em superfícies como essa, que ele chamava de espelhos de fogo. E foi assim que o Leonardo se tornou mestre em pintura em 1472, quando tinha apenas 20 anos de idade. Mas o Leonardo continuou morando no ateliê. Ele ainda ajudava o antigo mestre em alguns trabalhos, mas também começou a pintar quadros sozinho. Mas o trabalho mais legal dele nessa época não é um quadro, e sim um simples rascunho. Mas que na verdade, de simples não tem nada. A paisagem do Rio Arno foi feita em 1473 e é o desenho artístico mais antigo do Leonardo que ainda existe. Nossa! Tem que existir, velho, até... E ele serve como um teaser de muita coisa que ele faria na vida. O desenho tem uma enorme precisão científica, como nas rochas desgastadas pelo rio e no movimento da água. First, you would look at nature in its maximum extension, all the way to the distant horizon, with all their hills, mountains, villages, rivers and lakes. Mas quando você presta atenção, percebe que a imagem é irreal. É uma visão aérea, como se fosse o ponto de vista de um pássaro. Ou seja, é uma fantasia. Galera, isso é fundamental para entender o Leonardo. Ele respeitava demais as leis da natureza, mas nunca abria mão de sonhar.
Isso vale não só para os seus quadros, mas também para os seus projetos mecânicos. Todos os seus trabalhos têm base na ciência, mas sempre contam também com um pezinho na fantasia. Mudança para Milão. Leonardo da Vinci is considered one of the most versatile geniuses of all time. Charming and erudite, a man who was openly homosexual at a time when gay men were persecuted, even burned at the stake. Em 1476, as autoridades de Florença receberam uma denúncia sobre 4 homens que tinham solicitado os serviços de um rapaz de 17 anos que trabalhava com prostituição. Um desses homens era o Leonardo, que estava com 24 anos. O ponto, porém, é que essa história mostra uma grande contradição. Na Europa desta época, a homossexualidade era vista como um crime e condenada pela igreja. Porém, ela era muito comum no meio artístico de Florença. Na verdade, isso fazia parte da visão que os renascentistas tinham da Grécia Antiga. Existem várias suposições e teorias tentando decifrar a orientação sexual do Leonardo. Mas, na verdade, parece que não existe muito a ser decifrado. Existem pessoas que dizem que Leonardo era casto, ou seja, não dormia com ninguém. Por outro lado, alguns pesquisadores apontam que ele tinha, sim, vida sexual. Independente de quem está certo nessa história, o fato do Leonardo se sentir atraído por homens já parece ser um consenso entre todos que estudam sua vida. Depois dessas denúncias, em 1477, que Leonardo finalmente abriu seu próprio ateliê em Florença. E comercialmente, o ateliê foi, um fracasso. Em 5 anos, ele recebeu 3 encomendas. Dessas 3, uma ele nem começou a pintar e as outras ele largou no meio. Largar trabalhos pela metade era algo que Leonardo fazia o tempo todo. Quadros, estudos, muita coisa ele abandonava no meio. Às vezes pegava de volta anos depois, mas no geral nunca mais olhava. Por isso, muita gente hoje acredita que o Leonardo sofria de transtorno bipolar, porque alternava entre períodos de euforia e milhões de ideias e outros em que não tinha a menor vontade de trabalhar. Oxi, mas isso aí acontece com todo mundo, né? Então eu tenho também. Não, porque tipo assim, tem dias que a pessoa tá motivado, tá com energia de sobra pra trabalhar, pra ter ideias, pra tudo. E tem dia que a pessoa só tá meio morta, não quero nada hoje, quero só ficar com preguiça, ficar deitado. É. Se o nome disso é transtorno bipolar, acho que metade do mundo deve ter, né? Mas acho que no caso dele era um bagulho bem mais profundo, né? Era um negócio mais tenso. E, mano, um bagulho que eu tava na mente, deixa eu até falar pra não esquecer. Você parava pra pensar o tanto que o mundo mudou, né? Desde tantas eras que foram passando. Teve a pré-história, a era medieval, a Idade Média. Aí depois da Idade Média eu não sei, mas já estamos na era moderna, eu acho. Imagina o que nos aguarda no futuro. O que será que vai ter? A era digital? A era dos robôs? Sei lá, tipo, a era que você vai ver... Igual os próprios filmes, né, de ficção científica mostra bastante. Os robôs vivendo entre a gente, andando como um ser humano na rua, sabe? O robô vai ter identidade. Cara, é muito louco pensar nisso, né? É. Que isso realmente vai acontecer. Que pode acontecer. Vai. A gente só não sabe quando, mas o mundo já tá encaminhando pra isso. Uma hora, você não vai nem perceber, já vai estar acontecendo. E a gente... vai ser normal. Vai ser uma transição sutil, que a gente não vai percebendo assim. É igual hoje. O celular, ele basicamente faz parte do nosso corpo. O ser humano hoje é praticamente um ciborgue. Pelo menos a maioria, né? Que depende do celular pra tudo. Pra trabalhar, pra estudar, alguns também. Pra tudo. Pra se comunicar. Tudo hoje a gente depende de um celular ou de algum tipo dessa tecnologia. Então a gente já é meio considerado um ciborgue. Só que isso foi acontecendo de uma forma tão sutil que a gente não percebeu que hoje a gente é dependente de um celular, mano. Verdade. Coisa doida, né? Tudo começou com um celularzinho, que era joguinho de cobra, coisa...
Tipo, Antigamente não existia internet com tanta facilidade. E isso não tem tanto tempo assim. E aí, as coisas vão acontecendo desse jeito. Mano, é 2P para os robôs tá aqui vivendo entre nós e a gente para pra pensar. Eu lembro... Cara, os robôs Eu tá lembro vivendo até com a gente. hoje que pra conversar mandava mensagem, tinha que pôr crédito. Então. Aí às vezes eu tinha que entrar num site que era pra mandar mensagem porque eu não tinha crédito. Tinha um site específico, que era Skype, MSN, né? Na época. Não, era um site mesmo de celular. Você mandava mensagem pra pessoa, a pessoa respondia. Caraca. Então, doideira, né, essa visão. When it came to his innermost desires, Leonardo was a seeker, an explorer, someone who was interested in new ideas, mysteries, rather than a painter who laboriously tended to his craft every day, brushstroke after brushstroke. Pelo que falaram, ele deixava anos e anos sem... Então, deve ser mesmo transtorno. Como Florença era famosa por sua arte e cultura, a poderosa família Médici, que controlava a cidade, começou a organizar missões diplomáticas, enviando artistas locais para outras cidades. E Leonardo, que estava com 30 anos, integrou a comitiva que partiu para Milão. Sua tarefa era mostrar ao governante da cidade, o Duque de Milão, uma lira de braço, um instrumento musical parecido com um violino. Caraca. Que Leonardo dominava com Lira maestria. de braço, nunca ouvi esse nome. O Leonardo sabia que essa viagem podia mudar a sua vida. E por isso que logo que chegou em Milão, ele mandou uma carta para o Duque, oferecendo seus belos serviços. Sim, essa é aquela carta que eu falei lá no começo do entendi. vídeo. E eu acho que agora que vocês sabem o contexto da viagem, dá pra entender por que ele falou tão pouco de pintura na carta. A família do Duque tinha tomado o poder de Milão à força, ou seja, os caras não eram muito pacíficos. Então o Leonardo, que não é bobo nem nada, decidiu que era mais esperto tentar se vender como um engenheiro militar. He wrote, I have methods for destroying every rock or fortress, even if it were founded on a rock. And the list goes on and on. Isso não é Catapulta. exatamente Ele que mentira inventou? dele, né? Que já tinha desenhado armas e mecanismos de defesa quando estava em Florença. O problema é que essas armas que ele criava Arco não e eram flecha. nada Arco e flecha não, práticas. uma É só olhar a besta flecha. gigante que ele Besta. projetou já em Milão. Era um trambolho de 25 metros que disparava setas enormes. Mas esses projetos eram sempre detalhados, com esquemas de roldanas, cordas, correntes e explicações de hora. como a arma funcionaria. Então, mesmo criando coisas que pareciam fantasia, ele tinha toda uma preocupação com sua funcionalidade. É aí que entra a ciência. Caraca. Aliás, nesse projeto da besta, Crossbow. ele tentou entender qual seria a relação entre distância que o projétil podia alcançar, seu tamanho e a força usada na arma. Então o Leonardo foi uma das primeiras pessoas do mundo a pensar sobre o princípio de independência dos movimentos, algo que depois seria muito estudado por cientistas como Galileu Galilei e Isaac Newton. As leis de Newton. Na verdade, muita coisa que o Leonardo Pode ir, pensou pá, estudei isso deixa na escola. claro que ele era um cara muito à frente do seu tempo. Olha essa mistura de disco voador com tartaruga que hoje é vista como o primeiro tanque de guerra da história. E esta máquina aqui, em que alguns canhões disparam enquanto os outros são carregados? Isso não seria a avó das metralhadoras? Galileu Galilei eu não manjo não, mano. You could load not Não just lembro one, disso. but several Isso eu cannons aprendi na escola. in a rotating triangular prism that fired constantly, continually from these 12 openings. Agora, se essas armas nunca foram construídas, como é que a gente sabe tanto sobre elas? A resposta está num dos maiores tesouros da humanidade. One Piece. Os cadernos do Leonardo da Vinci. Ainda existe, moleque. Tá maluco? Desde pequeno, Leonardo tinha o hábito de anotar tudo o que via e pensava. Mas, depois da mudança para Milão, isso se tornou uma regra em sua vida. Ele passou a preencher cadernos e mais cadernos com suas observações sobre o mundo, seus estudos e, claro, centenas de projetos diferentes.
E fez isso até o final da vida. Se por um lado os biógrafos do Leonardo estimam que cerca de 3/4 desse material se perdeu para sempre, a boa notícia é que hoje ainda existem mais de 7.000 páginas dos cadernos de Leonardo. Da hora, hein? O problema é que é impossível colocar esse material em ordem, porque o Leonardo dificilmente colocava data nas páginas e, muitas vezes, aproveitava espaços em branco de páginas que já tinha usado. Por isso, os cadernos foram reorganizados por temas, formando novas encadernações chamadas códices, que, claro, são muito valiosas. Caraca. Que da hora, mano. A maior parte delas, como o Codex Atlânticos e o Codex Arundel, está em museus e bibliotecas. Mas algumas estão nas mãos de colecionadores particulares, como o Codex Leicester, com os estudos do Leonardo sobre água e geologia, e que está guardadinho na casa do Bill Gates. Ô, louco! This codex Caraca, is the mano. only one that's not in a European museum. Leonardo da Vinci wrote all of his observations in these notebooks, and his ability to diagram things and just think things through was the best. 500 years later, we have the actual notebooks. Aliás, uma curiosidade importante. O Leonardo da Vinci escrevia ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda, e muita gente diz que ele fazia isso para ninguém roubar suas ideias. Na verdade, ele escrevia assim porque era canhoto, e se escrevesse da esquerda para a direita, seu punho ia passar em cima da tinta e borrar todo o papel. Eu sou assim. Então não era código, era Eu sou economia canhoto e mesmo, realmente porque borrava papel tudo, era mano. muito caro. Eu lembro Não, até mas hoje. como é que escreve de trás pra frente, velho? Aí eu já não sei. Mas eu lembro hoje, até hoje eu escrevo com essa mão, né? E aí você vai escrevendo e os dedos aqui, ele vai passando por cima das palavras que você escreveu. Aí no final da aula tava tudo sujo, manchado de caneta azul aqui. Você também é canhota? Não. Você Mas eu sei porque você eu escrevia tinha normal, amigos. né? É. Então é mó brisa, eu ficava puto com isso. Mano, e na verdade, tipo, era capaz de eu escrever assim, ó, ao contrário, Toda no torta. caderno. Ah, eu lembro, tem um meu monte de gente que virava o caderno assim de lado. Nossa, eu virava assim, ó, pra escrever assim. Mó brisa virar o caderno de lado. Eu lembro, muita gente fazia isso também. Dava mó agonia, velho. O povo escrever com o caderno de cabeça pra baixo, que porra é essa? Esses cadernos são uma preciosidade, com anotações e desenhos que são analisados até hoje. E o mais fantástico é que essas páginas não mostram apenas o que o Leonardo pensava, mas como ele pensava. You know, Leonardo may have been the person with the gênio. greatest amount of curiosity of any human who ever existed. And he would make lists in his notebooks of things he wanted to know, like how do they walk on ice in Holland, or describe the tongue of the woodpecker. Now, Caraca! who in the world would wake up one morning and put on their to-do list, describe the tongue of the woodpecker? Movido Caraca, por curiosidade e usando a observação, Leonardo era um autodidata. Ou seja, aprendia as coisas por conta própria. Entretanto, seus cadernos mostram que ele seguia um método de aprendizado. O primeiro passo era criar uma pergunta sobre o assunto que estava estudando e, então, observar aquele fenômeno até encontrar uma resposta que o deixasse satisfeito. Aí, era a vez de fazer experimentos práticos para verificar se a resposta que havia encontrado era verdadeira ou não. Caso não fosse, Leonardo voltava para a etapa da observação em busca de uma nova resposta. Ou seja, ele não se contentava em encontrar respostas, mas sim respostas que pudessem ser provadas. Que da hora, mano. Brabo. Quero Isso ser tem igual a nome, ele. galera. Isso se chama método científico e é usado hoje em dia por absolutamente todos os cientistas do mundo. Sim, no final do século XV, o Leonardo já pensava de uma forma bem parecida com os cientistas de hoje. Caramba. Ele que deu a ideia Tudo isso é muito legal. dos Mas novos vem cá, cientistas. cadê as pinturas? Calma, porque foi em Milão que o Leonardo criou algumas das suas obras-primas. Bora conhecer. Eu só conheço a Mona Lisa, eu acho. Logo que ele chegou na cidade,
passou a ocupar um espaço no ateliê dos irmãos Prédios, que eram artistas bem famosos em Milão. E não demorou muito para que ele e esses caras dividissem um trabalho bem grande para uma igreja da cidade. Ah! A parte do Leonardo Será que era é o do pintar um painel com a Virgem Maria e o menino Jesus. Ah, não. E o resultado foi a pintura A Virgem dos Rochedos. Esse trabalho é um dos maiores exemplos do talento que o Leonardo tinha para contar histórias com suas pinturas. Que detalhes. Esse eu nunca tinha visto, não. Tudo começa com um anjo do lado direito. Seu olhar está virado para fora da tela, chamando a atenção de quem olha para o quadro. O anjo também aponta aquele bebê, indicando para onde nossos olhos devem ir. Este bebê se chama João Batista e é primo de Jesus. Ele está fazendo uma referência ao menino Jesus, que responde o gesto. Enquanto mantemos os olhos na interação entre as duas crianças, surge como grande destaque a Virgem Maria, que protege e abençoa os dois. Da hora. Mas esse quadro também tem muita ciência. O cenário da pintura é uma gruta que não existe e foi criada do zero pelo Leonardo. Só que as pedras e rochas que aparecem aí foram retratadas de forma geologicamente correta. E todas as plantas são espécies que poderiam crescer num lugar como esse. É cientificamente Tudo faz sentido. perfeito. Caraca! Da hora. Não é fantasia. É. Agora se liga. Por causa de uma briga sobre o pagamento, anos depois, o Leonardo teve que produzir outra versão desta tela. E comparando as duas, dá pra ver a evolução do Leonardo como cientista. Como entre um quadro e outro ele estudou bastante ótica, resolveu fazer com que a luz do quadro fosse, digamos assim, cientificamente mais realista, iluminando cada figura de forma diferente. Caraca. Top. Não é à toa que o modo como Leonardo passou a mostrar a luz em suas pinturas mudou a história da arte. Iluminação. Esse desenho quase que é mágico. Esse desenho é famoso. Os artistas Mostrando e a arquitetos perfeição, né, renascentistas enxergavam a forma do corpo humano, ou seja, as proporções e a simetria do nosso corpo, como uma espécie de padrão da natureza. Para os renascentistas, esse padrão era perfeito e deveria ser reproduzido na arte. Essa era uma ideia que os renascentistas A proporção tinham áurea, será que foi ele que recuperado inventou, da mano? Grécia Antiga. Quem também gostava de pensar assim era um arquiteto da Roma Antiga chamado Vitrúvio, que tinha textos que o Leonardo estava sempre estudando. E um desses textos explicava como encaixar um corpo humano dentro de um círculo e um quadrado, explicando de forma matemática como isso funciona do mesmo jeito que a base de um prédio. Caraca. O Leonardo, surtou com isso, porque viu que o Vitrúvio tinha deixado literalmente um manual de instruções para ilustrar a relação entre o corpo humano e o universo. Aí, ele se pôs a trabalhar. Caraca. E o resultado é um desenho quase mágico. Se um dia você já se perguntou qual o nosso Euclides, a papel no proporção universo áurea, e como da a hora. gente se encaixa em tudo que existe, Mas eu não conheço saiba Euclides. que essa resposta passa pelo homem vitruviano. Vitruviano. Todo mundo conhece essa figura. Ela se tornou meio que um ícone, quase um emblema do espírito humano. Leonardo a desenhou em torno de 1490 e ele a criou como resposta a um enigma. E durante os séculos seguintes, as pessoas se perguntavam como essa afirmação funcionaria em nível literal e metafórico. Essa arte mostra que o nosso corpo possui tanta harmonia como um edifício bem construído, um quadro bem pintado ou como o próprio planeta Terra. Uma curiosidade é que o homem vitruviano pode ser, na verdade, um autorretrato do Leonardo. Na época do desenho, em 1490, ele tinha 38 anos, que é mais ou menos a idade do homem desenhado. E dizem que o Leonardo tinha esses cabelos cacheados aí. Mas isso é só um detalhe nesse desenho que se tornou um dos objetos mais preciosos da história. Que da hora. Muita gente enxerga o Leonardo como o grande símbolo do Renascimento por essa capacidade dele de misturar conhecimentos
de áreas diferentes de forma harmônica. E ao mostrar como um ser humano pode ser algo tão simples e tão grandioso, o Leonardo não criou um desenho, mas sim o maior encontro entre arte, ciência e filosofia de todos os tempos. Tá, porra. Só por causa desse desenho aí. As máquinas Doideira. voadoras. Doideira, mano. A ideia de voar era algo que deixava Leonardo fascinado. E acredite se quiser, isso tem a ver com os festivais populares que rolavam nas cidades europeias, com peças teatrais e musicais. O Leonardo ficava encantado, especialmente com os mecanismos que faziam todos os atores flutuar no palco como se estivessem voando. E aí que está a origem das suas famosas máquinas voadoras. Aliás, esse desenho muito famoso é sempre mostrado como o primeiro helicóptero do Leonardo. Mas a verdade é que esse projeto chamado parafuso helicoidal aéreo muito provavelmente foi criado para algum espetáculo teatral. Mas sim, ele queria descobrir como fazer um homem voar de verdade. E como ele aprendeu isso? Bem, curiosidade e observação. Pô, bem que eu queria voar, hein, véi? Ele passou décadas olhando pássaros e insetos para entender como eles voavam. Before leaving Florence, Leonardo completed a treatise on the flight of birds. A text that was meant to lay the foundations for the design of his future flying machine. Aliás, esse é um momento tão bom quanto qualquer outro para a gente falar sobre o superpoder do Leonardo. Sua visão sobre-humana. Quando você estuda os cadernos do Leonardo da Vinci, realmente tem horas que dá a impressão de que ele tinha, sei lá, uma visão alienígena. Leonardo foi capaz de enxergar que uma libélula só conseguia voar porque erguia as asas da frente na mesma hora que abaixava as de trás. Galera, vale lembrar que a primeira câmera fotográfica só seria inventada 400 anos depois disso. Tente observar uma libélula voando. É quase impossível. Não dá. ver as asas dela. Quanto mais a ordem em que elas se movimentam. Como assim, Mas o Leonardo véio? não tinha um mecanismo de zoom nos olhos. A resposta era mais simples do que parece. Observação. A capacidade de observação do Leonardo da Vinci era resultado do seu esforço. Aliás, ele comparava sua técnica de observar o mundo ao ato de ler um livro. Se você simplesmente olhar para a página, não vai entender nada. É preciso enxergar palavra por palavra, na ordem correta. E, no caso dos pássaros, quanto mais ele entendia como esses animais voam, mais se convencia de que isso podia ser reproduzido pelos humanos. E isso nos leva às várias máquinas voadoras projetadas pelo Leonardo. Em uma das mais famosas, a pessoa precisaria manipular pedais e alavancas para abanar as asas, que seriam parecidas com pás. E se Outra cansasse? bastante conhecida contava com uma asa parecida com a de um morcego. Vale lembrar que todos esses projetos, claro, continham explicações detalhadas de como montar corretamente suas correias, roldanas e mecanismos. Mas essas coisas nunca saíram do chão, porque sequer Bicho, ele é saíram do brabo. papel. Menos no Assassin's Creed 2, né? Lá o Leonardo realmente fez o homem voar. Agora, isso só ter rolado num videogame não quer dizer que esse trabalho do Leonardo não valeu de nada. O estudo dos pássaros é um dos pontos altos da vida do Leonardo como cientista. Uma prova disso é que ele sabia que as aves eram mais pesadas que o ar, então começou a estudar o que chamava de atração de um objeto para o outro. 200 anos depois, a ciência chamaria isso de gravidade. Caraca! 200 anos depois. Mas é impossível falar de Leonardo em Milão sem pensar em uma das pinturas mais famosas da história. Tudo começou quando A o Santa Duque Ceia. resolveu criar um mausoléu para sua família dentro de um mosteiro. Então, ele mandou reformar o local e encomendou para o Leonardo uma pintura da Última Ceia,
porque é o último jantar com Jesus e seus apóstolos. É, a Santa Ceia. Caraca, essa daí eu conheço. When he was Famosa, commissioned to hein? do the painting, he asked the friars of the convent, "What part of the supper do you want me to paint? What should I paint?" "Everyone has done a Last Supper," they probably replied. "Florence is filled with Last Suppers. Everyone knows how to paint a Last Supper." "No, no, no," Leonardo responded. "A supper is very long. As a painter, I can only paint one moment." Só que o Leonardo não fez apenas uma pintura da ceia. Como é nessa ocasião que Jesus anuncia para os apóstolos que será traído por um deles, o Leonardo criou uma narrativa a partir disso, como se tivesse congelado a cena nesse momento. Mano, muito bom, Toda a narrativa gira em torno dessa frase. O que o Leonardo fez foi criar um fluxo do tempo que vai da esquerda para a direita, dividindo os apóstolos em grupos de 3 para mostrar como eles reagiram a essa notícia. A primeira reação dos apóstolos foi a surpresa com o que Jesus havia falado. Essa sensação se mostra no primeiro grupo, onde estão os apóstolos Bartolomeu, Tiago Menor e André. Depois, no segundo trio, temos emoções mais fortes e instintivas. Um exemplo está na raiva que o apóstolo Pedro sente. Quem está aqui também é João, mas o destaque desse trio é mesmo Judas Iscariotes, que recua na mesa, como se tentasse automaticamente se Que era ele, esconder né? de Jesus. Afinal, ele é o traidor. Do outro lado de Jesus, temos mais 3 apóstolos, Tomé, Tiago Maior e Felipe, que estão questionando Jesus sobre aquilo que ele falou. Então, a narrativa já passou pela surpresa, por explosões emocionais, e agora chega uma tentativa de entender a notícia. Isso nos leva ao final do quadro, onde temos os 3 últimos apóstolos, Mateus, Tadeu e Simão, que parecem conversar entre si, como se estivessem debatendo o que fazer agora que sabem que Jesus será traído. Ou seja, temos uma tela que mostra um dos momentos mais importantes da história de Jesus, mas também como nossas emoções se relacionam com nossa capacidade de racionalização. Uma coisa que nem Brabo. todo mundo sabe é que a Última Ceia não é um quadro. Ela é uma pintura feita diretamente na parede do refeitório do mosteiro. E o Leonardo decidiu que a imagem deveria se integrar ao ambiente, como se fosse parte do refeitório. É por isso que a parede do lado direito é mais clara. Ele fez isso para dar a sensação de que a luz da pintura vinha da janela esquerda do refeitório. Ô, louco. E as tapeçarias nas paredes eram iguais às que existiam no salão. Então, os frades do local teriam a sensação de que estavam na mesma sala que Jesus e seus apóstolos. Mas o problema estava na perspectiva da imagem. Pensa comigo. O Leonardo queria que qualquer pessoa que olhasse a pintura tivesse a sensação de que ela fazia parte do refeitório, certo? Só que tem um problema. As pessoas jamais olhariam para a imagem sempre do mesmo lugar. E a saída do Leonardo foi algo que somente alguém que manjava muito de geometria podia conseguir. Errar a perspectiva de propósito para que ela funcionasse de qualquer lugar da sala. Porra! Sim, a perspectiva da Última Ceia está levemente errada. Dá pra ver? Não, não dá pra ver. Você só conseguiria enxergar esse erro olhando a parte do teto que fica em primeiro plano ou o encontro das paredes com o chão. Mas o Leonardo, muito espertinho, escondeu isso com a mesa da ceia em um enfeite na parte superior da tela. Mas o erro está lá, do jeito exato que o Leonardo planejou para a pintura funcionar. O cara é uma Não podemos lenda, deixar de mano. falar que a Última Ceia está no meio de uma grande conspiração. Afinal, todo mundo aqui leu o Código da Vinci ou viu o filme com o Tom Hanks, certo? Não. Tem A filme? trama gira em torno de um fato bombástico. Jesus teria se casado com Maria Madalena e os dois tiveram filhos. E Leonardo teria escondido pistas desse segredo nas suas obras.
Então, na última ceia, a pessoa do lado esquerdo de Jesus não seria o apóstolo João, e sim Maria Madalena. Inclusive, o contorno dela e de Jesus formaria a letra M. Bem, vários artistas pintaram a última ceia. Então, existem algumas regras para que as pessoas pudessem identificar os apóstolos. E nessas regras, o João era sempre descrito como um homem com traços femininos. E o do Leonardo realmente parece uma mulher, porque ele era mestre em pintar personagens masculinos com rostos femininos. Ninguém fazia isso como ele. O Código da Vinci é muito legal? Sim, eu adoro. Mas é uma ficção. Então não tem nada a ver, né? Com essas paradas. Amigos e amores. É uma ficção inspirada na história dele, né? O Leonardo estava sempre cercado de amigos. As pessoas gostavam do Leonardo porque ele era muito alegre e extrovertido. Além disso, era bastante generoso, oferecendo com frequência dinheiro e comida para os conhecidos. Olha. Essa generosidade mostra outra característica fundamental do Leonardo. Ele não se importava com riqueza ou bens pessoais. Sim, ele sabia que precisava de dinheiro para viver e bancar seus projetos, mas não entendia como alguém podia preferir bens materiais ao invés de aprender coisas novas. Para Leonardo, a maior riqueza do universo era o conhecimento. Isso aí. O Leonardo também era apaixonado por animais, especialmente cavalos. Ai, quem não é, Aliás, né, véi? gostava tanto de animais que adorava andar pelos mercados de Milão, visitando as lojas que vendiam aves. Parece Hogsmeade. Mas ele não fazia isso apenas para admirar os pássaros. Pelo contrário, comprava todos para poder libertá-los logo em seguida. Era uma pessoa com um coração muito bom. Faria o mesmo, porque eu não gosto Inclusive, de passarinho preso, é não. provável que ele tenha sido vegetariano justamente por não concordar que animais morressem para virar comida. Mas ele não tentava forçar as pessoas a pensar como ele. E, mesmo sendo vegetariano, Leonardo servia carne para os amigos que iam visitá-lo em sua casa. Então a vida Vegano bom é vegano vegano assim. Foi aí que ele conheceu seu maior companheiro. Em 1490, um garoto de 10 anos chamado Gian Giacomo Caprotti se tornou uma espécie de assistente do Leonardo e foi morar com ele. Como esse moleque aprontava muito, né? Inclusive roubando o dinheiro do Leonardo, ganhou o apelido de Salai, que significa diabinho. O que se imagina é que eles se tornaram amantes quando Salai tinha mais ou menos 15 anos de idade. E Leonardo era quase 30 anos mais velho que ele. Porra. Amor tem idade não, pô. Pra gente, mas nessa época não existia. Hoje pode parecer algo abominável, né? Além de aquela ser proibido famosa por lei. palavra. Né? Mas no mundo artístico renascentista, acho que não era relacionamentos considerado, né? entre homens adultos e adolescentes não eram vistos com tanta estranheza. Pedô. Mesmo considerado repreensível Tá pela igreja, acho que não era, não. isso era algo que esses ele acabou de artistas falar. enxergavam na época como uma herança da Grécia Antiga. Mas aí a vida dele começou a sofrer mudanças. Era tudo foda-se Primeiro, eles, né? Ele passou a ter vários atritos com o Duque de Milão por causa de dinheiro e os prazos que pedia nos seus trabalhos. Para piorar um pouquinho mais, logo em seguida Milão foi conquistada pelos franceses. O Leonardo até se dava bem com esses caras, mas percebeu que ali não era mais o seu lugar e na virada de 1499 para 1500, quando estava com quase 50 anos, se mandou de volta para Florença. Na verdade, entre Milão e Florença, ele passou por Veneza, onde deu uns palpites sobre como a cidade poderia se defender de uma invasão. E foi pensando sobre isso que ele teve a ideia de criar roupas que seriam usadas por soldados que ficariam embaixo da água para defender o porto de Veneza. Sim, pode colocar também a roupa de mergulho ou escafandro na lista de invenções do Leonardo. Caraca, a roupa de mergulho, foi. After Basicamente having isso. successfully da tested hora, this invention in the canals of Venice, however, Leonardo decided not to make this new weapon known. He wrote, "We should not reveal the system for remaining underwater,
to prevent the evil of men from using it to sink ships with all the men inside. Roubar um rio? Oxi. Quando Como tinha assim? 30 anos, o Leonardo saiu de Florença com um monte de sonhos. Quase 20 anos depois disso, em 1500, ele voltou para a cidade como um dos mais famosos da Europa. Então, ele abriu um ateliê colaborativo, tipo aquele do Verrocchio. E foi assim, junto com o Salai e seus ajudantes, que ele criou outros quadros famosos. Um se chama Madonna do Fuso. O outro é um dos Esse eu não mais conheço. aclamados dele, chamado A Virgem e o Menino com a Santa Ana. Também não. E depois, o Leonardo se meteu numa disputa entre duas cidades, quando os governantes de Florença perderam o controle sobre outra cidade italiana, Pisa. Aquela que tem Pisa? a torre torta, sabe? Ah. Então, como eles queriam reconquistar Pisa, o pessoal de Florença criou um plano que parece coisa de vilão de quadrinhos. Vamos roubar o rio da cidade de Pisa. Olha a insanidade da coisa. Que doideira, roubar um rio, velho. A grande ligação entre Florença e Pisa é o rio Arno, aquele do primeiro desenho do Leonardo, se lembra? E os caras pensaram assim: Vem cá, se a gente desviar o rio e deixar a cidade de Pisa secando, os caras vão ter que se render. é claro que chamaram o Leonardo para dar um jeito de fazer isso. E o pior é que ele se empolgou com o projeto. Ficou estudando o terreno, fazendo mapas, até descobrir como cavar um canal fundo o suficiente para desviar o curso do rio. Nas horas vagas, projetou um guindaste cheio de baldes para a escavação ser ainda mais rápida. O problema é que deram o projeto na mão de um cara que olhou os desenhos do Leonardo e começou: então, tem um errinho aqui, isso aqui não é bem assim, sei lá o quê, e acabou mudando tudo. Sim, o cara teve a pachorra de corrigir os desenhos do Leonardo da Vinci. Tá de sacanagem, velho. O cara escavou o fosso do jeito que achou melhor. Sim, o rio Deu Arno errado. continua no mesmo lugar até hoje, Vai, passando trouxa. pela cidade de Pisa. Se tivesse seguido o Leonardo, eu acho que daria Esse não foi certo. o único trabalho do Leonardo como engenheiro hidráulico, mesmo porque ele era apaixonado por água. Leonardo também planejou a criação de canais para ligar Florença ao mar e depois pensou em como seria possível drenar os pântanos de outra região da Itália. Esses projetos nunca saíram do papel e acabaram na gaveta das ideias mirabolantes do Leonardo. Mas eles não eram fantasia pura. A engenhoca imaginada para secar os pântanos nada mais era que uma bomba centrífuga muito comum hoje em dia. Como aconteceu muitas vezes na vida do Leonardo, a ideia estava correta, mas a humanidade precisou de alguns séculos para entender isso. Alguns séculos. Michelangelo? Combate do século. Em 1503, o governo de Florença decidiu criar um mural na sua sede. E, claro, que eles queriam que Leonardo fosse o responsável. Assim, ele foi contratado para pintar a cena de uma batalha entre os exércitos de Florença e Milão que rolou em 1440. O problema é que as autoridades de Florença tiveram a ideia de chamar outro artista para pintar um segundo mural perto daquele em que Leonardo iria trabalhar. A grande batalha. E o escolhido foi Michelangelo, outro gênio do Renascimento e autor de maravilhas como a estátua de Davi e o teto da Capela Sistina. Caraca. Nossa. O problema é Aquela que estátua é Leonardo famosa, e mano. Michelangelo Já vi. eram inimigos mortais. Rivais. Michelangelo era mais novo que Leonardo e já era visto como um gênio, mas não disfarçava o desprezo que sentia pelo autor de A Última Ceia. Na verdade, inveja. Leonardo e Michelangelo eram completamente opostos. Enquanto Leonardo era elegante e cheio de amigos, Michelangelo estava sempre desarrumado e era meio paranoico, literalmente brigando com todo mundo o tempo todo. Verdade seja dita aqui,
O Michelangelo era um grande pentelho. A rivalidade entre o Leonardo e o Michelangelo é uma das mais famosas da história da arte. E sempre que eles se encontravam, dava briga. Eles estavam sempre batendo boca em Florença. Então, é meio que óbvio que esse projeto estava fadado ao fracasso. O Leonardo, né, como de costume, fez todos aqueles estudos detalhados, pensando até mesmo na expressão do rosto de cada soldado. Caraca. Então, era um trabalho enorme. E como ele curtia dar aquelas procrastinadas, o negócio começou a atrasar. Resumo da história. O Leonardo nunca terminou o mural porque, mais uma vez, ele tinha dado o passo maior que a perna. Como a pintura retratava uma batalha a céu aberto, mas ficaria numa sala fechada, ele não conseguiu achar um modo de fazer o sol iluminar a batalha do jeito que ele queria. E o Michelangelo, por sua vez, se mandou para Roma e ficou lá uns 10 anos criando uma obra-prima atrás da outra. Ah, porra! O mundo Várias nunca estátuas, ganhou hein? uma sala com pinturas do Leonardo e do Michelangelo. Mas esse projeto mexeu com a arte da Europa. Durante anos, vários artistas iam visitar Florença só para apreciar os estudos que os dois tinham feito das pinturas. Em vez de ser amigos, né? Decifrando o corpo humano. O que Logo ele depois descobriu? disso, Leonardo voltou a morar em Milão, que ainda estava Trilha de nas Harry mãos Potter, dos parece. franceses. E foi justamente nesse retorno a Milão que ele criou sua própria família. Ou pelo menos algo parecido com isso. Ele era muito amigo da família Melzi, né, que fazia parte da nobreza de Milão. E adotou um garoto dessa família chamado Francesco, que sonhava em ser artista. Francesco. Então esse menino virou filho, aprendiz e ajudante do Leonardo. Olha que sorte. E foi assim, tendo o menino Salai como imitando. companheiro e o Francesco como filho, que o Leonardo adotou um novo projeto bem peculiar. O problema é que esse projeto envolvia passar a noite cortando cadáveres. Cara. With the enthusiasm of the early Renaissance for all things classical, interest in anatomy was growing as well. There was a flourishing trade in fresh corpses. It was illegal in many places, and punishment for this crime was often draconian, but curiosity often triumphed over fear. E não era só ele. poxa. Lembra que eu falei que o Renascimento valorizava demais o conhecimento científico? Então, aos poucos, a prática de dissecar cadáveres para entender o corpo humano se espalhou pela Europa. Inclusive, o Leonardo provavelmente acompanhou corpos sendo dissecados ainda na época em que vivia com o Verrocchio. E daí em diante nunca perdeu o interesse por isso. Uma prova está nos desenhos que ele fez de crânios humanos em 1489, na mesma época em que estava pesquisando o homem vitruviano. Mano, o cara fez tudo, velho. Before arriving in Rome, he had already made note of what he needed to complete his codex on anatomy. He needed to work more on studying the shape and possible functions of the brain. Ele voltou a mergulhar de cabeça nesse assunto depois que voltou pela segunda vez para Milão. E um dos pontos de partida disso é uma história que rolou entre 1506 e 1508 e ficou bem famosa. O Leonardo estava num hospital em Florença e começou a bater papo com um senhorzinho, né, que dizia ter mais de 100 anos de idade e que nunca tinha ficado doente. Bom, o Leonardo devia ser um baita pé frio, porque 2 horas depois, o velhinho morreu. Meu Deus! O Leonardo não teve dúvidas, né? O cara viveu mais de 100 anos, nunca ficou doente, ele está morto aqui, eu já tô no hospital. 10 minutos depois, lá estava ele numa sala cortando o corpo do sujeito. Tá, porra! No hospital? A partir daí, ele começou a estudar cada vez mais anatomia. Claro, né, que estava sempre olhando os livros de anatomia que tinha em casa, mas ele preferia mesmo aprender na prática, dissecando os corpos pessoalmente a noite inteira. Era uma mão no bisturi e a outra
desenhando. Que doidão, mano. No fim das contas, o Leonardo escreveu textos que descreviam cada osso, músculo e órgão do corpo humano Mano, e criou quase o cara é 250 uma lenda, desenhos que eram moleque. verdadeiras obras de arte. Literalmente. Poxa. Ô, rapaz. Não. Embora a prova de Aristóteles de Leonardo não resista ao tempo, suas ilustrações dublagem. anatômicas não são ultrapassadas. Vistas sequenciais sugerem uma animação cinematográfica. As vistas de múltiplos ângulos proporcionam uma verdadeira compreensão tridimensional da forma do corpo. As imagens dele nunca são estáticas, mas sim animadas por uma energia vital e parecem estar prestes a se mexerem sozinhas. As ilustrações de Leonardo, tão precisas quanto seus desenhos técnicos de máquinas, são inigualáveis em precisão até o início das técnicas fotográficas do século XIX. Cara. Um dos desenhos mais famosos é o que ele fez de um feto no útero. O mais impressionante é que ele não tinha o cadáver de uma mulher grávida para estudar. A base da ilustração foi o corpo de uma vaca. E, acredite se quiser, ele também usou seus conhecimentos de botânica, porque já tinha concluído que embriões humanos e sementes se desenvolvem de forma parecida. Caraca! Mas mesmo com toda essa beleza dos desenhos, aqui a ciência fala mais alto. O Leonardo estudou todas as partes do corpo humano com uma precisão assombrosa para a época. E hoje a ciência já mostrou que a maior parte das suas observações sobre o corpo humano estavam 100% corretas. 100%, irmão. É tipo assim, parava pra pensar Mas que a na vida época do não Leonardo tinha mudou tecnologia mais uma vez em suficiente. 1512. E mesmo assim o Deixou cara Milão conseguiu. e foi passar um tempo na casa de campo da família do Francesco Milans. Foi tipo período sabático, né? E é justamente a imagem do Leonardo dessa época, um nobre senhor de mais ou menos 60 anos, que entrou para o imaginário popular. Isso porque é nessa época que surge o retrato mais conhecido do Leonardo. Estou falando do Retrato de Turim, que tem esse nome porque hoje está muito bem guardado na cidade italiana de Turim. Vários estudiosos consideram esse desenho um autorretrato, ou seja, ele teria sido feito pelo próprio Leonardo. Agora, nessa época, quem entra em cena na história do Leonardo é o Papa. O que rolou é que João de Médici, isso mesmo, um daqueles caras da família Médici lá de Florença, virou Papa. E como ele adorava a arte, convidou o Leonardo para morar em Roma. O Leonardo, que não era bobo nem nada, claro, aceitou. Muitos estudiosos acreditam que foi em Roma que ele pintou outros quadros famosos, como um retrato de São João Batista, que inclusive pode ter sido baseado na aparência do seu companheiro Salai. Olha os cabelos. Bem real. Muita gente considera essa a última pintura do Leonardo. Sim, o nosso cadê a vídeo está Mona Lisa? chegando perto do final. E não, eu não esqueci do quadro mais famoso da história. Ah, tá. A gente vai resolver Te isso respondeu. agora. Eu quero saber por que ficou famoso Em agora. 1515, o Papa viajou para se encontrar com o novo rei da França, Francisco I. Qual que é a história? E esse rei convenceu Leonardo a se mudar para o país. Assim, começou a última viagem de Leonardo. E na sua bagagem estava uma tela que se tornaria o quadro mais famoso do mundo. Será que era uma rainha? Ou será Sim, aquele quadro. que... 8 out of 10 people queuing are here to see just one thing. It is the most famous, most expensive, and most mysterious painting in the world. Misteriosa? Então agora vamos finalmente tinha medo falar antes. da Mona Lisa, Oxi. que pode ser chamado de o menor quadro da história. É que no Museu do Louvre, que é onde a Mona Lisa está exposta, a frase que mais se ouve é: nossa, eu achei que o quadro fosse maior. O quadro não é tão grande quanto esse que tá aqui no cenário. Ele tem exatos 77 centímetros de altura por 53 de largura. não é tão grande. O problema é que ele é tão famoso que todo mundo acha que ele é gigante. É, verdade.
It's an iconic work of art, once valued at $650 million, but truly, it's priceless. Uma única arte. E a história desse quadro começa em 1503, quando um cara chamado Francesco del Giocondo encomendou um retrato da sua esposa Lisa. E é daí que vem os vários nomes do quadro, como Gioconda ou Mona Lisa del Giocondo, que significa Senhora Lisa, esposa de Giocondo, ou simplesmente Mona Lisa. Mas tem gente que diz que isso é tudo mentira. Tem gente que diz que a Mona Lisa, na verdade, é Caterina, mãe do Leonardo. Tem gente que vai ainda mais longe e diz que quem está no quadro é o Salai. Tem gente que chuta o pau da barraca e diz que a imagem seria o próprio Leonardo vestido de mulher. Gente, por isso que é misterioso, não dá pra saber. A Mona Lisa é a senhora Lisa, esposa de Giocondo mesmo, tá bom? Então essa é a história verdadeira. Vamos falar do quadro. Então por que ele é misterioso? Lembra que eu mostrei como o Leonardo fazia para que as pessoas olhassem os elementos dos seus quadros na ordem que ele queria? Aqui, ele queria que você olhasse direto para a expressão da Mona Lisa. Deu pra E perceber. ele usa alguns truques para isso. O primeiro é a luz. A fonte de luz do quadro está em cima e um pouco à esquerda da Mona Lisa. Isso dá um destaque maior para o rosto, o colo e as mãos dela. O que nos leva para o segundo truque. Esses três elementos formam uma espécie de pirâmide e faz os olhos das pessoas irem direto para o rosto dela. Verdade. Então você olha para o quadro e vai direto para o rosto da Mona Lisa e vê que ela está sorrindo. Beleza. Só que quando você olha para os outros elementos da tela, ela para de sorrir. E aí você olha de novo para a Mona Lisa e ela está sorrindo mais uma vez. Sério? Cadê? O sorriso dela vai mudando conforme você olha o quadro. Isso é mágica, né? Não, isso é ciência pura. Lembra que o Leonardo adorava ótica? Sim. Em seus estudos sobre ótica, Leonardo fez algumas descobertas inovadoras para sua época. Uma delas é que, ao olhar diretamente para um objeto, sua forma fica mais definida. Porém, ao usar a visão periférica, ou seja, se você tentar enxergar o objeto apenas com o canto dos olhos, ele ficará borrado, como se estivesse mais distante. E essa descoberta científica foi essencial na criação da Mona Lisa. Se você olha diretamente para o rosto da Mona Lisa, ou seja, com o centro do seu olho, o sorriso está ali. Mas esse sorriso é tão discreto que se você tira o olho dele e começa a ver outras partes da tela, ele vira um detalhe que seu olho não pega mais. Ele começa a sumir. É praticamente uma ilusão de ótica. Loucura, velho. Doideira. Mas se o sorriso da Mona Lisa é muito estudado, isso acontece também com o olhar dela. Você já deve ter ouvido falar que não importa de qual lugar você observa a tela, a Mona Lisa está sempre olhando para você. É, isso daí já ouvi falar já. Ela segue você com os olhos. Esse efeito não foi inventado pelo Leonardo. Isso é bem mais antigo que ele e depende de vários fatores, como a posição da cabeça da figura e a direção do olhar da figura que está no quadro. Isso aparece em muitos quadros, mas ficou tão famoso com a Mona Lisa que passou a ser chamado de efeito Mona Lisa. Doideira. Did Leonardo da Vinci figure out a way to have a painting flirt with the viewer? Yes. He figured out a way to have it interact. In the Mona Lisa, you see the combination of all of Leonardo's anatomy and science with his art. Mas agora vamos pensar um pouco na paisagem e como ela se liga ao personagem do quadro. O rio do lado direito parece se transformar na encharpe que ela usa no pescoço. No lado esquerdo tem uma estrada que faz um monte de curvas e vai na direção da altura do coração dela. O cenário é integrado à Mona Lisa. O cenário atrás da Mona Lisa é quase um corpo vivo que se une ao corpo dela. Tudo faz parte da mesma história e são peças do mesmo universo. Brabo. The mountain landscape behind her
The same landscape as always has also grown darker. At the foot of the mountains, we can just barely make out a lake and a river, but the high peaks are still standing tall. This is the portrait, yes, of a real person. Of course she is real, but more than a portrait of someone, it is the illustration of a theory of art. E a Mona Lisa viveu tantas aventuras quanto o próprio Leonardo. Ela esteve no quarto do Napoleão, foi roubada por um italiano que dizia que a tela devia ficar na Itália e foi escondida na Segunda Guerra. O quadro. Ela até já sofreu atos de vandalismo. Eu lembro. Bastante recente, quando uma pessoa jogou uma torta Como é na que direção do limparam quadro. isso? Mas a tela Será que tinha uma sempre camada? voltou ao Museu do Louvre, Uma onde camada ocupa de o posto proteção? de pintura mais famosa de todos os tempos. Um dos sem aspectos noção. mais debatidos da Mona Lisa é que ela provoca uma reação emocional muito forte nas pessoas. A expressão enigmática da Mona Lisa, junto com o seu olhar, passam a sensação de que ela tem consciência de que está sendo observada atentamente pelas pessoas no museu. E isso mexe com quem admira a tela, porque é como se ela estivesse viva. É por isso que a Mona Lisa não é mais um simples quadro ou mesmo a obra-prima de um grande gênio. Na verdade, ela transcende esse tipo de classificação. Será que o cara que A tacou Mona Lisa sujeira se tornou no quadro uma foi imagem preso? universal e é uma das maiores era bolo? criações da história da humanidade. Jogou um bolo, foi? Chantilly? When you stand before it at the Louvre, you all of a sudden realize why. It's the most emotional painting. So she's been a celebrity for 500 years. 500 anos. A última viagem. Tá pertinho de morrer. Como eu disse aqui, o Leonardo começou a pintar a Mona Lisa em 1503, mas ele ficou trabalhando nesse quadro por anos. O Leonardo ficou fazendo ajustes e dando novas pinceladas na Mona Lisa até o final da vida. Não é à toa que o quadro estava no meio das suas coisas quando ele se mudou para a França em 1516. Na França, o Leonardo morava numa casa tranquila e espaçosa, bem perto do Palácio Real. Mas a felicidade dele não vinha apenas da casa confortável e do salário que ele recebia do rei. O que fez a diferença foi o próprio rei. O Francisco I, apesar de ser bem mais novo, era parecido demais com Leonardo e se interessava por ciência, arte e todo tipo de conhecimento. Não é à toa que os dois ficaram muito amigos. Eles se encontravam todos os dias para bater papo e o rei ficava horas e horas ouvindo o Leonardo falar sobre seus estudos. E o melhor de tudo é que o Francisco I não ficava enchendo o saco do Leonardo com prazos e pinturas e ainda incentivava o Leonardo a continuar com suas pesquisas. Da hora. Isso aí. O problema é que a mente do Leonardo funcionava como nunca, cada vez mais vontade de aprender. Mas o corpo começou a dar sinais de cansaço. Velhinho. É só olhar o estudo que ele fez nessa época sobre a água. Lembra que eu disse que o Leonardo era fascinado por águas? Ele deixou mais de 100 projetos de dispositivos para mover a água ou desviar rios. Mas os desenhos franceses são muito agressivos e formam uma série conhecida como Desenhos do Dilúvio. É arte? É ciência? Bem, é um pouco dos dois. Mas talvez a gente possa ir além disso. Alguns pesquisadores dizem que essas ondas furiosas eram tipo uma válvula de escape para o Leonardo, que tinha perdido os movimentos da mão direita. Até pouco tempo atrás, a maior parte das pessoas apostava que isso teria sido consequência de um acidente vascular cerebral. Bem, Leonardo realmente sofreu um AVC nos seus últimos anos, mas alguns estudos recentes apontam que esse problema em sua mão direita pode ter sido causado por um tombo. Assim, o Leonardo teria passado mal, ficado tonto ou até desmaiado e caído no chão. Na queda, ele teria machucado os nervos da sua mão, que ficou parecida com uma garra.
Existem até desenhos que mostram Leonardo no final da sua vida com essa condição. Como ele era canhoto, continuou desenhando e escrevendo normalmente. Coitado, imagina. Mas pintar se tornou muito mais difícil, porque ele não conseguia segurar a paleta de tintas ou mesmo outros pincéis com a mão direita. Imagine a frustração que ele sentia. E dizem que isso se refletiu nessa fúria vista nos desenhos do dilúvio. Isso nos leva a esta página de um dos seus cadernos com 4 triângulos e um texto de geometria. Mas o texto está incompleto. O Leonardo largou o estudo no meio e colocou uma última anotação explicando que estava largando o trabalho porque a sopa está esfriando. Nós podemos imaginar que ele escreveu isso no seu quarto, no 2º andar da casa, e depois desceu as escadas para jantar. Afinal, a sopa estava esfriando. Caraca, arrepiei. Só que ele não voltou mais para esse estudo, nem para outras anotações. Nós não sabemos a data exata em que o Leonardo escreveu essa página. A sopa tá esfriando, provavelmente foi foda, né? foi em algum momento de 1518. E quando ele morreu. É a última que ele preencheu em seus cadernos. Esses triângulos e essa anotação simpática sobre o jantar seno, cosseno e as tangente. deduções do Leonardo sobre o mundo. Esquece. E esse mundo perdeu seu maior observador no dia 2 de maio de 1519, quando Leonardo da Vinci morreu em sua casa com 67 anos. Parece que ele quer chorar, né? É. Caraca, mano. Deu pra ver que ele é um grande admirador desses... Depois dessas de lendas morto, aí. Leonardo deixou outro mistério, porque determinou que lenda 60 viva. mendigos fossem pagos para participar do lenda real. cortejo que acompanhou seu corpo. Qual o motivo disso? Será que ele queria mostrar que, mesmo tendo dependido da nobreza a vida inteira, não era um nobre e sim um filho bastardo? Não sabemos. Ele nunca deixou uma explicação para essa decisão. Caralho, a morte dele deve ter impactado Leonardo tanto foi o mundo, enterrado hein? numa igreja perto de onde morava e isso criou um novo mistério. Pô, mas o cara viveu bastante, A igreja foi demolida no começo do século XIX e 60 anos depois o terreno foi escavado. Alguns ossos foram encontrados, mas nunca teremos certeza se eles são ou não do Leonardo. Mas a gente não precisa saber onde o Leonardo está, porque, na verdade, ele está em todos os lugares. É mesmo? Ele está na arte, na anatomia, na geologia, na botânica, na engenharia. O Leonardo Na ciência. era um polímata, que é como chamamos pessoas que possuem conhecimento de diversas áreas. Polímata. Qual o segredo de todo esse conhecimento? Essa palavra eu aprendi agora. Lembra aquela história que eu contei no começo, quando ele achou ossos de baleia em uma caverna que ele foi explorar? No momento em que ele descobriu essa caverna perto da sua casa, ficou meio dividido. A primeira coisa que sentiu foi medo de entrar na caverna, porque ela era muito escura, podia ser perigosa, mas aos poucos começou a sentir uma curiosidade incontrolável de explorar a caverna e descobrir que tipo de maravilha podia existir lá dentro. Como vocês sabem, a curiosidade venceu o medo e ele entrou na caverna. E foi isso que ele fez a vida inteira. O Leonardo passou a vida procurando cavernas artísticas e científicas para explorar. E sua curiosidade sempre vencia o medo do desconhecido. Ele explorou todas as cavernas que encontrou e encontrou maravilhas do mundo e da natureza. E foi assim que ele criou suas próprias maravilhas, marcando para sempre a história do mundo. Sem o Leonardo da Vinci, a arte não seria tão inteligente e a ciência não seria tão bonita. Sem ele, nós não seríamos o que somos hoje. Verdade. Ele foi essencial para o desenvolvimento no final do vídeo, eu gostaria de refletir sobre aquela que, para mim, é a grande lição deixada por Leonardo da Vinci. O desconhecido pode ser uma caverna escura e assustadora. Mas se vencermos o medo desse escuro, podemos descobrir maravilhas. Top. Verdade.
Cara, é um Aprender mito. sobre o Leonardo é aprender que a arma que pode derrotar esse medo é a nossa curiosidade. Como eu já disse aqui outras vezes no canal, mantenham-se sempre curiosos. Nunca tenham medo de fazer perguntas e nunca parem de buscar conhecimento. Então, obrigado de verdade pela sua audiência. Fiquem bem. Tchau! Foda. Que canal absurdo, mano, trazendo conhecimento. Esse canal Verdade. aqui, ele devia ser o tipo de canal que apresenta nas escolas. Tipo assim, sabe aquele momento que normalmente as escolas... Ah, vamos ver um filme? É. Mano, podia apresentar um documentário desse, uma história de alguém que foi importante. Não sei, É, né? eu não sei hoje em Não- dia. é. Na minha época não tinha. Na verdade, já existia o canal dele, já tinha esse tipo de vídeo sobre Guerra Mundial, eu acho que é bem Sim. antigo. Só que nunca chegou a apresentar na minha escola esses tipo de vídeo assim. É, eu terminei Era o sempre ano... ver filme besteirol, sabe? Essas É, coisas assim. Eu terminei em 2017. Tinha nada envolvendo o YouTube, não. Mas hoje em dia, isso aqui seria essencial. Que o mundo já evoluiu bastante, não sei. Talvez já até apresenta esse tipo de vídeo em escolas, né, mano? Isso aqui é No obrigatório, velho. Corona, mostraram um vídeo dele na minha escola. Aí, ó. Então, hoje em Da hora, dia da hora. mostra. Que Top, bom. top.